pessoal! Dando continuidade à série dos filmes que abordam o luto, hoje eu trago os comentários sobre o quinto filme, que se chama Persépolis. Persépolis é uma animação que estreou em Cannes em 2007 e foi um sucesso e foi muito aplaudida e também ganhou muitos prêmios. Concorreu ao Oscar, mas infelizmente não conseguiu ganhar. Mas foi uma animação que ganhou prêmios no mundo inteiro. Eu quis trazer esse filme porque ele é um pouco diferente dos filmes que eu trouxe anteriormente. Cake, Caos Calmo e Livre falavam de lutos referentes a objetos, perda de objetos e como essas pessoas fizeram seus lutos, cada um a seu modo. Já em A Juventude também é um luto bem particular, porque fala de perdas reais no corpo, de mudança de vida, também é muito interessante. Mas é um outro tipo de luto. E Persépolis é um novo tipo de luto. Por quê? Porque Persépolis fala de uma história autobiográfica da iraniana Marjane Satrapi. E essa iraniana primeiro escreveu um livro de história em quadrinhos, que fez muito sucesso esse livro. Ela mesma desenhou, né? Foi maravilhoso esse livro. E depois acabou transformando esse livro nessa animação, que se chama Persépolis também, como livro. E a animação ela também ajudou a dirigir, e ficou muito interessante, e por isso foi tão premiada. Do que fala Persépolis? Persépolis fala sobre a história de uma mulher que um dia, quando era menina, aos 10 anos de idade, sofreu uma grande mudança no seu país, que era o Irã, que antes era governado pelo Shah e foi abruptamente tomado pelo Khomeini. E aí mudou-se tudo dentro desse país. Consequentemente, Marjane foi, como muitos, foi muito afetada por essas mudanças. Na escola ela passou a ter que usar véu. É uma coisa que elas não usavam. As meninas ficaram separadas dos meninos. Ela perdeu um tio. E a família começou a sentir tudo isso, né? Cada dia mais reprimidos, mais difícil de se viver nesse país, e ela começou aí um projeto talvez de início de um luto que ela nem sabia que ela já estava começando a fazer. Marjane, quando tinha mais ou menos uns 18 anos, foi para a Áustria e infelizmente também não ficou bem na Áustria, apesar de ser um país que não tinha guerra, não tinha repressão, era um país também fechado, era um país também muito preconceituoso, ela não se sentiu bem recebida, ela se sentia muito solitária, ela vive uma experiência emocional lá que a faz, enfim, muito triste. Então ela tem uma série de acontecimentos na Áustria que também não são muito felizes, eu não vou detalhar porque eu acho que é importante assistir o filme, mas ela entrou em depressão também lá e acabou até adoecendo, ficou muito doente e resolveu voltar para o Irã. E quando volta para o Irã, também volta para o país que também não mudou nada, pelo contrário, está cada vez pior. Ela também não consegue se adaptar bem a esse país, porque tem menos liberdade, claro, ainda que na Áustria. Ela conhece uma pessoa, se casa, e acontece muitas questões, mas Marjane sempre com muita dificuldade de adaptação, sem achar o seu lugar, né? Que acontece com tantos sujeitos, sem achar o seu lugar. E aí ela conversa muito com a avó, e é uma grande referência para essa avó, e a avó até ajuda muito a ela fazer novas escolhas na vida dela, porque a avó é uma mulher super
à frente do seu tempo, uma mulher muito inteligente e no qual ela tem muita afinidade. E Marjane acaba fazendo realmente uma nova escolha que eu não vou falar. Eu queria deixar assim aqui da importância de falar sobre esse tipo de luto, porque muitos sujeitos saem dos seus países, né, para estudar fora, trabalhar, conseguir tentar uma vida melhor, mas é um preço também alto e esses sujeitos têm que fazer um luto, têm que fazer uma elaboração do novo modo de viver, deixar a cultura muitas vezes, né, de origem para trás, se adaptar aos novos costumes. E a gente está vendo isso todo dia, né? Como é difícil a gente ver lá na França os muçulmanos, enfim, tentando manter suas raízes, os franceses com dificuldade, porque também agride às vezes um pouco esses hábitos. Enfim, como é difícil não estar no lugar onde se criou toda aquela cultura, aqueles hábitos, né? E como se tem que fazer muitas vezes o luto. Praticamente todas as vezes o sujeito que vem de fora vai ter que fazer algum tipo de luto, porque as referências simbólicas não são as mesmas, as referências culturais mudam muito e isso é muito difícil. Eu acredito que Marjane fez o luto dela através desse livro, que ela colocou toda a questão emocional dela, que ela viveu, e os traumas e as perdas, e depois ainda reeditou isso tudo, essa elaboração, na animação, que é maravilhosa. Então, hoje fica aqui esse luto que a gente muitas vezes tem que fazer, principalmente os sujeitos que vivem e vão para outros lugares e que tem que, enfim, se adaptar para poder continuar a viver. Porque é esse o papel do luto, né? Poder aceitar as mudanças, aceitar as perdas e criar um novo em cima disso. Então aqui hoje fica essa dica, espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme, porque o filme é muito, muito bom. Obrigada, até a próxima.